Café, fotografia. Bom dia! É com muita alegria que nós estamos aqui iniciando mais um Café com Foto, esse programa de fotografia diretamente aqui do Mercado Cultural de Petrópolis. E hoje, dia 10 de agosto de 2019, é um dia especial porque nós estamos realizando também aqui no Mercado Cultural de Petrópolis a Feira da Foto, que é um evento de fotografia com a participação de vários fotógrafos, com oficinas, workshops, com comercialização de produtos fotográficos. Então tá uma galera já se organizando, às 10 horas inicia a feira e durante todo o dia até a noite nós vamos ter uma vasta programação aqui no Mercado de Petrópolis em comemoração ao mês da fotografia, 19 de agosto, né, o Dia Mundial da Fotografia. Então esse Café com Foto também tem essa data especial, exatamente porque nós podemos estar aqui juntos, né, vários fotógrafos de toda Natal, de todo o Rio Grande do Norte, e vocês aí online comemorando esse mês da fotografia, tá bom? Então nós estamos muito felizes na segunda edição do Café com Foto, e hoje é um dia especial também, porque nós vamos falar sobre o jornal Foco, né? Quem é mais antigo da fotografia aqui no Rio Grande do Norte, quem viveu a fotografia nos anos 90 aqui no Rio Grande do Norte, com certeza conheceu ou ouviu falar ou tem até guardado algum exemplar desse jornal de fotografia, que foi um jornal que existiu durante muitos anos aqui em Natal e tinha uma distribuição regional e nacional também, e era feito por Adrovando Claro, Fernando Pereira e Canindé Soares, que está aqui na plateia também ao vivo aqui acompanhando com a gente, né? Então um jornal que faz parte da história da fotografia aqui no estado, e nós estamos dedicando esse programa de hoje para a gente falar e contar um pouco da história do jornal Foco. Então eu estou aqui com Adrovando Claro. Adrovando, se apresenta para a gente, fala um pouco aí da sua caminhada na fotografia para as pessoas poderem conhecer um pouco mais sobre você. Na fotografia, eu fotografo desde criança, né? Sempre usei a fotografia como hobby e fui aperfeiçoar assim na universidade, pagando a disciplina de fotojornalismo para concluir meu curso de artes. E foi nessa ocasião que eu comecei a participar das exposições, dos eventos, né? E depois conheci o pessoal e chegou até a criação do jornal Foco, né? Beleza. Fernando Pereira, seja bem-vindo também. Fala um pouco aí da sua trajetória na fotografia, se apresente aí para as pessoas. Eu comecei com fotografia realmente na década de 90. Porque antes disso, realmente a gente não tinha condição financeira para comprar uma câmera. E depois eu comecei inspirado em alguns colegas, como Adrovando e Canindé e outras pessoas. Na realidade, eu não tinha coragem de mostrar os meus trabalhos, porque eu tinha uma insegurança. Aí depois que comecei a participar de concursos, aí a coisa foi adiante. Tá bom, seja bem-vindo, né? Para mim é uma alegria estar com vocês dois aqui, a gente se conhece já há bastante tempo, né? E eu tenho a alegria de ter colaborado de alguma maneira também com esse jornal e estar podendo hoje aqui a gente contar essa história, que eu vejo que é um registro importante a gente fazer o Café com Foto. A ideia é exatamente essa, a gente fazer esses registros históricos, a gente guardar essa memória, guardar essa história da fotografia no Rio Grande do Norte, né? E para as futuras gerações também conhecerem um pouco disso, né? Então a cada edição a gente vai estar falando sobre um aspecto, né, dessa história da fotografia aqui no estado. Adrovando, fala um pouco aí de como é que foi o início, né, do jornal Foco, como é que surgiu a ideia de fazer esse jornal, como é que vocês iniciaram, quando é que foi o lançamento, fala um pouco pra gente aí como é que você... Rapaz, o jornal, ele veio, a origem dele foi de um evento feito lá pelo Babilônia, que era um centro cultural lá de Ponta Negra, né? Então, na ocasião lá, eu participei, o Fernando participou, o Candé também participou dessa expedição fotográfica,
que resultou numa exposição. E lá a gente formou um grupo, né, de amigos, e a gente discutiu a possibilidade de criar uma publicação, né, que falasse sobre fotografia. Então eu lembro que a gente fez uma reunião, acho que foi uns 15 dias depois da exposição, num barzinho ali no centro da cidade, ali perto do vizinho ao antigo Cinema Nordeste, que hoje é uma loja, né? E a gente reuniu lá e discutiu como é que seria esse jornal, né? A forma dele, os assuntos e deu assim uma preliminar de como seria o jornal, né? E um mês depois, em julho, a gente lançou, em 1992. Eu quero complementar, se for possível, que nós falamos, ele falou o Adrovando falou no Espaço Cultural Babilônia. Para vocês saberem que era o Espaço Cultural Babilônia, ele era dirigido, era o dono, né, do espaço cultural, não só de fotografia, é um espaço cultural mesmo, com pinturas, essas coisas todas. Fazia eventos de poesia, né, de várias coisas. Paulista, exatamente, o paulista Aires Marques, que tornou-se grande amigo dos fotógrafos daquela época, e ele incentivava muito, né, fazia essas expedições e tudo, e nós expunhamos essa coisa. Aires foi uma das pessoas que alavancou a fotografia naquela época no Rio Grande do Norte. Então é só para deixar claro o que foi o Espaço Cultural Babilônia, né, para a fotografia. A localização dele era ali na subida, ali indo para a vila, né? Exatamente, no começo da vila ali do lado esquerdo. Que hoje está destruído, né? Não tem nem casa mais. A casa, puseram a casa abaixo, derrubaram, ele vendeu o terreno na época, né? Então tá assim hoje. Ele mora na Itália atualmente. Né? Mudou-se para a Itália depois, que a esposa dele é italiana, né? E continua até lá hoje. Inclusive, ele levou exposições nossas para a Itália. Isso, eu participei também. Eu participei também. Loreto, eu participei também. Então, é interessante resgatar essa memória, né? Porque o Espaço Babilônia realmente, durante muitos anos, era um espaço cultural de referência na cidade, né? Se comemorava Dia da Poesia, Dia da Fotografia, aconteciam vários eventos, saraus, né? Oficinas de fotografia, né? Então o Aires foi um cara importante, né? No início dos anos 90, né? Culturalmente aqui na cidade, com publicação de livros, com uma série de eventos que aconteceram aqui, né? E era muito legal o espaço, enfim, muito agradável. Inclusive na época a gente tinha aquele projeto, o Projeto Natal de Fotografia, que a gente trouxe vários fotógrafos, a gente chegou a levar o pessoal lá também para conversar sobre fotografia, enfim. É muito legal a gente resgatar e saber dessa história. Inclusive eu acho importante até a gente depois tentar entrar em contato novamente com o Aires, né? Saber por onde é que ele anda, retomar esses contatos antigos aí, eu acho que é uma coisa legal e de repente o programa pode ser um canal para isso também, né? Mas, Fernando, fala um pouco mais aí do que é que você lembra dessa primeira expedição fotográfica que teve, que foi uma expedição que saiu fotografando a Vila de Ponta Negra, né? O que é que você lembra desse evento? Quem é que estava? O nome das pessoas que estavam presentes? Você teve até uma foto sua premiada também, não foi? Aquela do Arrastão foi desse evento? Não, esse foi Visões da Ridinha. Da Ridinha, né? Esse da Revela Vila foi uma honra, né? Que foi o primeiro lugar também, foi meu. Tá. Mas Vila, qual era a foto? Era um carrinho de sorvete. Do carrinho de sorvete, é essa mesmo. Lembrei dessa foto. Bem, então, nessa época era essa turma mesmo que está hoje, né, registrada aí no jornal, todos jovens naquela época, né? E era Marcelo, Biagione, era muitos outros, a Raquel Lúcio. Raquel Lúcio vai estar hoje aqui na feira também. Também, né? Inclusive ali. O Marcelo deve aparecer por aqui hoje também. Outro Marcelo também, que está em Portugal hoje. Marcelo Andrade. Inclusive tem um jornal com ele aqui também. É legal que... Ele foi um dos portfólios. Isso. Legal, pode ir falando aqui que eu vou achar Lopes aqui. Também. Jean Lopes, né? Inclusive ele foi um dos portfólios do Foco naquela época. Eu lembro uma coisa engraçada nessa expedição, que a gente conheceu o Canindé lá. Eu já conhecia Fernando da época da universidade, né? Ele trabalhava na hemeroteca. E Canindé a gente conheceu lá. Ele chegou com o Naldo, que era o parceiro dele de trabalho na época, e a gente teve uma fase da expedição que a gente tinha que subir o Morro de Ponta Negra. A gente foi lá por trás, aí caiu um toró danado, a gente tomou um banho de chuva,
Aí, quando foi perto da hora do almoço, chegou o Canindé com o Naldo ensopados, que eles tinham vindo de um evento social, acho que era um casamento, né? Aí a gente fez aquela brincadeira toda, foi uma confraternização muito legal, né? Aqui tem o jornal com Marcelo Andrade, que inclusive a gente fundou a agência Zoom, que depois virou ONG, fez um trabalho importante também aqui na fotografia. Mas, Adrovando, fala um pouco pra gente aí de como é que funcionava o jornal, né? As colunas. Essa aqui é a primeira edição do jornal, né? Isso, exatamente. Ano 1, número 1, julho de 1992. Era ainda em cruzeiro, né? Era vendido a 1.000 cruzeiro, olha só o jornal. Fala um pouco aí de como é que funcionava o jornal. Rapaz, o jornal a gente tinha noticiário sobre fotografia, né, das exposições na época, tinha artigo de colaboradores, né? Eu ficava assim mais com a parte de editoria, Canindé corria atrás da parte de publicidade, né, que era muito difícil. No número 1 até que foi fácil, porque era uma novidade, mas assim, tinha esse corre-corre. E Fernando ficava com a parte de revisão do jornal, né? Eu bolava assim as matérias, os artigos, dava um espelho ao jornal. Fernando fazia a parte de revisão e Candé saía com a parte mais difícil, que era publicidade, convencer os laboratórios, os pequenos fotógrafos a investir no jornal, né? Como é que se chama? Coletar uma grana para a gente pagar na gráfica, né? Que a gente fazia na época na gráfica Santa Maria com o Ivanaldo. E Ivanaldo sempre dava um desconto amigável para a gente. A gente às vezes nem conseguia fazer o valor que era do orçamento, né? O que a gente chegava lá ele recebia e ele foi assim um mecenas para a gente, né? Nessa parte. E fala pra gente aí, aqui ó, tem um outro... Cada edição era, vamos dizer assim, mostrado o portfólio, né, de um fotógrafo, né? Esse aqui é Sandro Lobão, né? Tem aqui também, peguei aqui, ó, tem Henrique José, no tempo que o pessoal era tudo novo, né? Sim, tem esse aqui, ó. Você lembra dele aqui? Roberto Duarte, né? Roberto Duarte tá morando nos Estados Unidos, né? Pois é. Como é que funcionava esse trabalho de seleção dos fotógrafos que iam mostrando o portfólio a cada edição? Como é que vocês se organizavam? Como é que funcionava isso assim? Olha, na realidade, a seleção era feita por convite daquelas pessoas, daqueles fotógrafos que estavam no momento, né, realizando trabalhos, fazendo fotografia, apaixonados pela fotografia, e não tinha assim um jeito especial de fazer o convite, não. Era pela amizade mesmo, pelo trabalho deles que eles estavam desenvolvendo. Tanto é que poderia ter até bem mais trabalhos, bem mais portfólio, mas infelizmente o jornal, né, não deu para continuar. Ele teve durante algum tempo, num espaço de tempo em que ele não saiu, né, Drovando? Apesar dele ter durado muitos anos, ele não teve assim uma continuidade, né? O jornal iniciou em formato tabloide, né? Que é esse jornal menor. E a ideia no início era a gente fazer... Aí depois foi para esse tamanho maior? Isso aí já foi depois de 2 anos, eu acho. Já chegou nesse formato aí. Então, de início era só 8 páginas, né? A gente tinha a intenção de fazer mensalmente, mas não conseguiu o anúncio. Então, os primeiros números saiu mensal, depois ficou bimestral, depois trimestral e os últimos já semestral. Porque a gente tinha que correr atrás de anúncio, né? E assim, no início foi novidade, todo mundo colaborava, mas depois o pessoal, até por causa da crise, porque foi um ano complicado, era o governo Collor, então as coisas estavam muito apertadas, a gente passou muito aperto realmente financeiramente. E assim, os Mini Lab começaram a diminuir mais o apoio, né? E a gente foi sobrevivendo do jeito que estava, né? Então a gente foi criando projetos também para tentar sobreviver, manter a periodicidade do jornal, né? E tem vários... esse aqui é interessante. Deixa eu mostrar esse número aqui. Cadê? Aqui tem a foto flagrante, né, dos três, ó. Fernando Pereira, Canindé Soares e Adrovando Claro, né? Os três que
Essa aqui é a edição, né, de agosto, setembro e outubro. Aqui era trimestral, né? 1993. Vendido a 100 cruzeiros. Jornal Foco, ano 2, número 9. Aqui é o número 9, ó. E, Fernando, fala um pouco aí, Adrovando falou um pouco dessa coisa dos mini-labs, né? Porque os anos 90 era a época dos mini-labs, né? Todo mundo revelava em mini-lab. Exatamente. Fala um pouco de como era essa vida do fotógrafo nos anos 90, para quem não conheceu. E aproveita e fala também como era o apoio dos mini-labs aí no financiamento do jornal. Realmente, naquela época, a concorrência era muito grande das mini-labs, né? Então, Canindé Soares corria atrás desses mini-labs, e um dos grandes colaboradores nossos foi a Swiss Color, né? Mas tinha outros, como Vídeo Fotomania, Valclick, Ludicolor e vários outros. Além de alguns fotógrafos também, como Lourenço, né? Que era um fotógrafo que de repente colaborou também no Superlab. Eram muitos. Na verdade, essa capa aqui era muito disputada, né? O rodapé aqui do jornal era muito disputado. Então, de início foi a Swiss Color, aí a Swiss Color abandonou uns meses, né? Aí o Superlab pegou, depois foi o Fujilab, depois foi Valmir também ficou um bom tempo com... Inclusive, Valmir é um dos caras, assim, um dos fotógrafos que eu estou querendo fazer também um programa com ele, que ele tem muita história para contar, exatamente desse momento, né, da vida dos mini-labs aqui em Natal, né? Que foi anos 80, anos 90, então ele tem muita história para contar pra gente aí. Eu quero fazer um programa com o Valmir e a gente vê um outro das antigas aí do tempo do Minilab, a gente fazer um programa só sobre Minilab. Lembrando a todos, né, que nós estamos aqui ao vivo, direto do Facebook, do Instagram, aqui do Mercado da Foto, e também hoje nós estamos aqui no Mercado da Foto com a Feira da Foto, que é um evento de fotografia que acontece o dia todo aqui no Mercado Cultural de Petrópolis, tá? Então nós temos exposições, comercialização de artigos fotográficos, oficinas, palestras. Então, é uma programação bem intensa em comemoração ao mês da fotografia, 19 de agosto, que é o Dia Mundial da Fotografia, né? Fernando, fala pra gente um pouco mais aí da sua vivência no jornal. O que é que você lembra, assim, algum acontecimento interessante com Adrovando, com Canindé, né? Aqui é um bate-papo, assim, a gente pode descontrair e rir um pouco também, assim. Conta aí algum caos aí que você lembra. Bom, muitos causos, né? Assim, muitas brincadeiras, que eu sempre fui uma pessoa muito brincalhona e tal. E eles tiveram que entrar na onda, né? Algum especificamente assim, especial, no momento, não recordo. Não sei se a Adrovando pode citar alguns aí. Tem assim a questão da gráfica, né? Que geralmente quem ia pegar o jornal era eu e Canindé. E Canindé na época só tinha uma moto, né? Então a gente fazia uma tiragem de 1000 exemplares, era jornal para danado. A gráfica fazia 2 pacotes de 500 e a gente transportava desde a gráfica até lá, ali, a gráfica ficava ali no baldo, né? E Canindé subia na moto, com eu atrás com 2 pacotes de 2 pacotes de 500 exemplares de cada lado, assim, segurando, subindo aquela ladeirinha da Cidade Alta, né? Até lá o escritório de Campelo. Campelo era um cara que ajudou muita gente, que era vizinho Ludicolo, na Princesa Isabel. Então lá a gente deixava o jornal para fazer a distribuição, né? Era um ponto lá. Então essa é uma das partes assim mais... assim... falando em seu Campelo, ele foi muito especial assim, para os fotógrafos de Natal, porque na realidade ele era técnico em câmeras fotográficas, né? E naquelas câmeras ainda que não eram as câmeras analógicas só. Não tinha digital ainda, então ele quebrava um galho muito grande lá, cobrava um precinho legal e resolvia o problema. Beleza. E, bom, e o Jornal Foco, ele organizou eventos, né? Participou também de eventos a nível nacional, né? Eu lembro de um seminário que houve no Sesc, não é isso? Fala um pouco, eu tenho uma vaga lembrança de alguns eventos aí. Teve um evento também que vocês foram lá para Recife, né? Do congresso da Expo Foto, né? Fala um pouco desses eventos aí que o jornal... O seminário foi eu e Canindé que a gente organizou lá junto ao Sesc. E na época foi... o ano, você lembra? Rapaz, tá aí. Tem que ver aqui, né? Então a gente organizou junto o Sesc deu apoio, né? Tinha um auditório muito bom.
Então a gente convidou algumas personalidades da área de publicidade, de fotojornalismo, direito autoral, e também outro assunto foi o fotoclube, né? Então a gente passou praticamente uma semana. Cada noite lá era um evento relacionado à fotografia com esses assuntos, né? E teve um apoio bom, teve uma participação muito boa, foi bastante bem frequentado esse seminário. E Recife foi assim, a gente já tinha contato com o pessoal lá, que a gente fazia umas viagens, vez por outra, para lá para tentar conseguir anúncios, né? E a gente fez contato com um cara que era o coordenador do Nordeste da Expo Foto, que era um evento muito grande na época, relacionado à fotografia. E a gente conseguiu um apoio da Expo Foto, levamos muitos jornais para lá durante o evento. Expo Foto 94. 94, isso. 1994. Levamos muitos jornais para lá, foi um sucesso. O foco foi um sucesso. Na abertura a gente distribuiu para toda a galeria lá do evento. A gente fez até foto com o pessoal lendo o jornal, né? Nas oficinas, teve várias oficinas, a gente distribuiu o jornal. E nessa ocasião a gente conheceu o Clício pessoalmente, né? Que a gente só conhecia na época por correspondência, né? E Tadeu Lumbambo. Tem uma matéria com Clício aqui, eu estava vendo aqui, ó. Tá aqui, ó, matéria com Clício, né? Exatamente. Na edição... Foi a última edição, número infelizmente. 18, né? Edição 18. Então, foi assim, um clima muito bom para o jornal, né? Deu um ânimo muito grande para a gente continuar o jornal, porque a gente fez um contato com pessoas de vários estados, né? Então, foi marcante. E outro evento que a gente participou também foi a Semana Paraibana de Fotografia. A gente levou o jornal para lá também. Conta a história do Fusca, conta a história do... Rapaz, o Fusca você conta aí. Que foi uma aventura. A gente saiu num Fusquinha que Henrique tinha, né, para esse evento. E eu só lembro da passagem da volta, que a gente tentou... Você tentou ultrapassar um ônibus e o ônibus não deixava, né? O ônibus não deixava. Foi uma luta de meia hora para a gente retornar. Eu estava vendo aqui, tem o... Tá aqui, Salão Paraíba Brasil de Fotografia, 1995, né? Participação do jornal lá. Aí foi eu, Adrovando, Raquel Lúcio, era? Ana e... As duas fotógrafas. Ana Potiguar e Rosa Maciel. Isso. Ah, legal. Foi isso mesmo, foi muito legal. Aqui tem, ó, Rogério Vital, que também é um fotógrafo, né? Especial com o Rogério aqui, em 97. 97 também tem a matéria da Maratona Fotográfica, né? Que é um evento que a gente depois vai fazer um programa especial sobre a maratona. E o 13º Encontro Nacional de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos, né? Que foi o Sindicato dos Jornalistas que realizou aqui e a gente deu todo o apoio, né, Drovando? A gente participou intensamente. Inclusive a gente chegou a fazer parte da diretoria dessa Associação Nacional dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos, e aconteceu um encontro nacional aqui, lá num hotel, lá na Via Costeira, eu não lembro do hotel, tem uma matéria aqui no jornal. Então, assim, para vocês verem como é importante, né? Porque o jornal Foco, ele é a história da fotografia do Rio Grande do Norte dos anos 90. Quando a gente quiser estudar a história da fotografia do Rio Grande do Norte dos anos 90, a gente tem que passar pelo jornal. Aqui, ó, Paulo Oliveira, né? Também fotógrafo, continua no mercado, atuante, trabalha muito na área de moda, é um cara que sempre colaborou, participou das coisas também. Fred Filho, né? Então, assim, e tinha alguns nomes nacionais que eram convidados para ter portfólio também, né? Teve uma fotógrafa de São Paulo, que ela mandou um portfólio muito bom do ensaio que ela fez na cidade do interior da Bahia. E tinha fotógrafo que morava Esse aqui, né? Esse aqui é de fora, né? Tem a fotógrafa de Paulista, né? Márcio Faria Miguel. Márcio Miguel. Fotógrafos de outros estados que residiam aqui em Natal, tinha um trabalho muito bom e a gente dava a oportunidade de apresentar o portfólio, né? E Jean Lopes. Jean Lopes, que é um nome importante da fotografia do Rio Grande do Norte, né? Tá aqui na edição número 4 de 1992, ó. Jean Lopes, que a gente também quer depois fazer um programa com o Jean Lopes para falar um pouco do trabalho dele e da fotografia naquela região ali, né? Do Açu. Então, enfim,
Adrovando, o que é que você pode destacar, assim, do ponto de vista da história da fotografia no Rio Grande do Norte, a importância do jornal Foco? Eu falei um pouco, eu quero que vocês falem também. Como é que vocês veem isso? E a alegria de vocês terem participado e terem realizado esse trabalho. Exatamente. Conforme eu disse anteriormente, o Jornal Foco, ele alavancou, eu acho, a vontade de alguns fotógrafos que não tinham ainda a experiência e queriam entrar no mercado da fotografia, né? Isso aí foi uma experiência que a gente teve de conseguir isso, fazer com que o fotógrafo de Natal aparecesse, aqueles fotógrafos que estavam começando, entendeu? E mostrasse a sua cara, entendeu? Então eu acho que a importância do jornal foi isso, entendeu? Mostrar caras novas. E também foi assim, uma espécie de registro da época, né? Como era o mercado fotográfico na época. Quem visitava, determinados fotógrafos vinham trabalhar aqui em Natal, a gente aproveitava a ocasião e fazia entrevista com eles, né? Então a gente mostrava também assim, o intercâmbio, né? O intercâmbio foi muito interessante. Né, Teve até uma entrevista, né, que a gente fez com Evandro Teixeira, né? Das primeiras, eu e Rogério Erlich, né? Também. Rogério Erlich foi a estreia dessa parte. De entrevistas. De entrevistas, né? Com nomes, né, da fotografia. Então, tem muita coisa. Local, teve o Carlos Lira, teve o professor Adesso, né? Acho que Chico também foi, não? Não. Chico não chegou a ser, não. Né? Aquela diretora da Funarte, Henrique, que a gente tinha... Ângela Magalhães, né? Isso. Ângela Magalhães, que a gente fez na época em João Pessoa, a entrevista com ela. Ela estava participando da Semana Paraibana, né? Isso. Então, a gente, assim, aparecia um fotógrafo na cidade, a gente tinha conhecimento, ia lá conversar com ele, para ele passar a experiência que ele tinha, e a gente converter isso numa entrevista, né? E o jornal colaborou também, se eu não me engano, com a criação de uma associação lá no Alecrim, dos fotógrafos. Como é que foi esse... Não, a gente só apoiou. Apoiou, né? Conta aí um pouco. A associação, acho que Fernando conta mais um pouco, porque ele revelava lá no Alecrim, naquele laboratório, e foi Lauro Gomes que fez, do Foto do Estudante. Na realidade, Lauro queria fazer uma associação, não para esse tipo de fotografia arte, na realidade ele queria uma associação para controlar preço de laboratório, dessas coisas todas, entendeu? Então não foi uma coisa bem que estava na nossa área, no tipo de fotografia que a gente fazia, né? Então, tanto é que os concorrentes dele não apoiaram e ele não conseguiu ir adiante fazer com essa associação. Eu acho que acabou logo. Ela só durou um ano e ele tentava na época até reunir o pessoal, né? Fazia sorteios de câmera Zenith, né? Que era uma câmera não muito boa, mas para quem era um prêmio, né? Então, as reuniões sempre tem um sorteio de uma câmera, e ele criou também uma espécie de tabela de preços, né? Porque na época os fotógrafos faziam um leilão para baixo, né? Como isso ainda acontece hoje. Exatamente isso que eu queria dizer, desculpa. Exatamente, a finalidade dele era isso mesmo. Fazer elaborar uma tabela de preços para que os concorrentes não pudessem subir tanto, nem descer, e ficar mais ou menos ficar melhor para todo mundo, né? Para todo mundo. Pois é. E fala aí um pouco, além de vocês três, quem eram outros colaboradores, assim, que vocês querem lembrar, né? Homenagear, agradecer. Quem são outras pessoas que vocês acham importante pelo trabalho, assim, de apoio para o jornal? Você lembra aí alguns nomes que você... Várias pessoas colaboraram, né? Esses donos de Minilab e também pequenos fotógrafos colaboraram com a gente. Agora, o Campelo, assim, por ser um ponto que a gente de apoio, foi uma pessoa muito importante. E o Ivanaldo também da Gráfica Santa Maria, né? Ele realmente apoiou o jornal até o final, ele até lamentou o final do jornal, né? Mas a gente não tinha como. O último jornal, acho que a gente pagou 30% do valor, que era o jornal, né? A gente fez a arrecadação, aí chegou para ele, pagou, mas... E um tempo depois a gráfica acabou também, né? Ele teve um problema lá, judiciário lá, por conta do Jornal de Natal, que ele era proprietário, e a gráfica acabou e a gente ficou sem Qual foi mecenas, né? Ele agia como um mecenas com a gente, dava um apoio muito grande. Então o último jornal foi essa edição aqui de 1996, não é isso?
Na verdade, ela está aqui datada de dezembro de 96 a janeiro de 97. Número 18, ano 5, né? O número 18, ano 5. Então foram 18 edições. Nós estamos, inclusive, aqui com um trabalho, viu, Adrovando? Eu acho que a gente precisa fazer isso para a história, né? Fotografar todas as edições e a gente fazer um PDF, fazer uma forma da gente socializar isso aqui para quem for pesquisar a história da fotografia no Rio Grande do Norte poder ter acesso a esse material. Eu acho que é uma coisa importante aí para a gente fazer. Eu lembro que na época, cada edição que saiu, eu deixava 2 exemplares lá no Instituto Histórico, né? Não sei se o pessoal arquivou lá, né? Mas eu sempre deixei. Mas vamos fazer a nossa parte também, né? Inclusive, quando a gente for fazer um programa com o Canindé, a gente vai falar um pouco, porque depois da edição impressa, o jornal ainda existiu um tempo como edição virtual, né? Rapaz, foi assim, eu acho que foi por volta de 1998. O Canindé estava criando o site dele, aí aproveitou, fez o Foco, né? Um site do Foco. Mas na época, assim, o acesso à internet era complicado, era discado, né? Nem todo mundo tinha acesso a computadores em casa. Foi assim o início da internet mesmo, pelo menos a nível de Natal, né? Sei. Então, ainda durou 2 anos essa edição online, né? Então foi até o início do ano 2000, mais ou menos. Por aí. Né? Depois que o Canindé conta essa história pra gente. Eu lembro o seguinte, que a gente tentou ainda conseguir anúncio para manter o provedor, né? Porque tinha um custozinho, né? Mas não deu certo. E o jornal também ele fez algumas edições sobre os municípios, né? Eu estou vendo aqui, ó, cidade de Caicó, retratos da cidade de Caicó. Então, alguns municípios do estado também foram registrados, né? Fala, quem quer falar? Fernando, fala aí. Posso falar? Bom, foi um projeto do jornal, né? E uma tentativa também de continuar o jornal, as prefeituras, fazer com que as prefeituras elas bancassem o jornal, né? Ou pelo menos uma parte do jornal. E em contrapartida a gente fazia um especial com fotos do município. E infelizmente conseguimos fazer apenas com 3 municípios. Foi Paracaíba, Caicó e de Souza, na Paraíba. Por quê? Souza? Porque o Polo estava com um laboratório. E ele convidou a gente para fazer lá em Souza. Depois, foi só esses 3 meses. Aí depois não conseguimos mais. E sempre não, né? Sempre não das prefeituras. E a gente, infelizmente, não conseguiu levar esse projeto adiante. E uma coisa interessante que tem aqui também no jornal, Adrovando, que inclusive você fez aquele vídeo, documentário, que foi o último lambe-lambe da cidade, né? Inclusive a gente tem aqui ó, no nosso cenário 2 câmeras lambe-lambe, né? Fala um pouco aí que é um registro importante, né, da história da fotografia também. Você tem um vídeo documentário que está disponível já no YouTube, né? Fala e tem a entrevista aqui no jornal com esse lambe-lambe. Fala um pouco desse personagem aí, Era o José Pereira, né? O famoso Zé Pereira, que ele ficava ali na Ribeira, em frente ao Ministério do Trabalho. Tinha uma câmerazinha lambe-lambe, né? E a gente, inclusive, assim, quando era o Dia Mundial da Fotografia, a gente sempre ia lá fazer uma homenagem a ele, tirar foto com ele, jogar na mídia, né? Para lembrar aquele trabalho dele, né? Então, o Zé Pereira teve uma ocasião lá que a gente foi fazer um vídeo, e esse vídeo também se transformou numa entrevista para o jornal o Foco. E foi um registro muito interessante. Eu acho que depois que a gente fez esse vídeo, ele só ficou lá cerca de 1 ano e deve ter retornado para a cidade dele, que era Campina Grande, na Paraíba. Vale salientar que ele foi o último lambe-lambe da cidade, né? Eu lembro quando eu cheguei em Natal, tinha uns 3 ou 4 ainda em frente ao Ministério do Trabalho, porque o Ministério do Trabalho precisava das fotos, né, de quem ia fazer o registro naquela época, da carteira, então ele ia lá e iam procurar os lambe-lambe que estavam na frente, se posicionavam lá na frente do Ministério do Trabalho para realizar essas fotos, entendeu? Então ele foi o último. Ele conta até que havia uma concorrência na época com a Polaroid, né? A Polaroid era a foto instantânea, né? Ele disse, tem uma concorrência, mas eu ainda confio que o preto e branco vai sobreviver. Mas não sei se ele chegou a ver o digital, né? Legal, muito bom. Eu vou fazer uma pergunta aqui, um desafio, o Canindé está aqui também. Vocês pensam ou teriam vontade ou pensariam em retomar o jornal Foco de alguma maneira? Existe isso
na cabeça de vocês ou é uma coisa que realmente ficou para trás? Bom, nós ainda não conversamos sobre isso, né? Mas seria até uma boa ideia, né? A gente recomeçar isso aí, né? Eu não sei, sabe? O contexto é outro. Para mim, eu acho que o foco marcou a sua época. Hoje está muito complicado a gente fazer uma edição impressa, né? Que está tudo online praticamente. São outras plataformas, né? Então seria um trabalho muito grande que até foge do nosso domínio assim, de conhecimento, né? A questão de Instagram. Hoje qualquer coisa tem que ser notícia real, né? Em tempo real, né? Então, eu acho difícil. Com foco, eu acho que o foco teve o tempo dele e a história dele. Tá bom. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês, né? Nós estamos concluindo aqui o nosso programa. Não sei se já tem alguma pergunta aí de algum internauta aí que esteja querendo fazer alguma pergunta para a gente finalizar o programa. Lembrando que o programa Café com Foto acontece sempre no segundo sábado do mês, às 9h30, ao vivo aqui direto do Mercado Cultural de Petrópolis, e você pode acompanhar depois no nosso canal no YouTube. Nós estamos filmando aqui com a qualidade melhor e nós estamos disponibilizando o programa também na internet para quem quiser assistir em outro momento, tá? Eu quero pedir para vocês fazerem aí as considerações, alguma coisa que vocês queiram falar. Fernando, fala um pouco aí para a gente alguma coisa que você queira. Bom, Henrique, é só agradecer mesmo ao seu projeto, que é um projeto realmente importantíssimo para a fotografia, para a história da fotografia no Rio Grande do Norte, e desejar a você que muitos e muitos e muitos programas venham por aí. Tá bom, quero agradecer também, viu, Fernando? Essa caneca é sua, né? A gente sempre presenteia os convidados do programa com a caneca, com o bottom, tá certo? E Adrovando, fala um pouco pra gente. Esse projeto está sendo uma oportunidade de você resgatar também, né? A fotografia. O foco tá aí, é um exemplo disso, né? Hoje, eu acho que pouca gente conhece essa atuação do foco naquela época, né? Foi 5 anos assim de batalha mesmo para a gente tentar, né, dar continuidade ao jornal. Então, é isso. Legal. Eu quero deixar o meu testemunho também, porque eu acompanhei as edições do Jornal Foco e para mim era sempre uma alegria receber um novo jornal, tá certo? Então quero agradecer como, vamos dizer assim, um leitor do Jornal Foco, o que vocês fizeram e fazem pela fotografia do Rio Grande do Norte, tá? Canindé, Adrovando, Fernando, quero agradecer vocês. Então, nós vamos ler aqui nossos apoiadores, tá certo? Lembrando que nós estamos com nossa campanha no Catarse, quem quiser apoiar o nosso programa, estamos precisando, que aqui é feito de forma colaborativa, tá? Então, produção executiva de Meísa Medeiros, direção e apresentação Henrique José, apoio técnico Jácio Soares, Paulo Marciano, Cardozinho, John Nascimento, a marca do programa foi Flávio Aquino, Jackson está aqui também no apoio, Gabriel Monte, né, fez o cenário, tá certo? Quem mais? Carol Magalhães, aqui do Café das Três, que é aqui em frente ao Mercado da Foto, aqui no Mercado de Petrópolis, que oferece esse café da manhã belíssimo aqui pra gente, né? E quero agradecer também a música tema do programa, que é de Geise Magalhães, Felipe Medeiros e Tarcísio Lima, né? E agradecer ao Mercado Cultural de Petrópolis, através da associação, né? Gabriel, que é o presidente da associação. Nós temos também vários permissionários que apoiam aqui o nosso programa. E eu quero falar também das canecas, né? Que é um apoio cultural que nós temos, tá certo? E tem uma pergunta aqui no ar, ainda antes de fechar, tá certo? Surgiu uma pergunta aqui, eu vou rapidinho fazer aqui. Clara Maria, tá? Como Fernando e Adrovando vê as ações de hoje sobre a movimentação, né, o movimento da fotografia aqui no estado? Como é que vocês, né, falar um pouco de hoje, né? Como é que vocês veem
Então, Clara, grato aí pela pergunta, tá? Não, assim, é muito bom, né? A gente acompanha, às vezes, presencialmente alguns eventos, e isso é importante para dar continuidade à história da fotografia potiguar, né? Então, é muito bom esses eventos que estão surgindo, dando continuidade a esse trabalho até que a gente fez na época do Foco. Principalmente o problema das feiras, né, de artes visuais, que eu acho que está dando um impulso também ao fotógrafo, né, de expor suas fotos, expor seus trabalhos. Eu acho que está sendo importante essa nova maneira, né, de apresentar, o fotógrafo apresentar seus trabalhos. Ok, gente. Então, quero agradecer, sim, Caneca Story, tá? Que está ofertando essas canecas aí pra gente. Fazer um brinde, né? Vamos fazer um brinde aqui pra gente fechar o programa de hoje, agradecendo aí a presença e o apoio de todos, tá bom? E até o próximo Café com Foto, agora em setembro. Até lá. Grato aí vocês, gente. Um abraço. Café, fotografia.